Bom dia, bom dia, bom dia, time. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? 100%? Hoje quero falar para vocês coisas que vocês devem analisar na hora de tomar uma atitude que vai mudar o rumo da sua vida, tá? Eu comecei a ler esse livro aqui e esse livro ele fala muito sobre isso que eu vou comentar com vocês hoje, tá? Eu comecei a ler ele ontem, mas eu já tive um insight que merece ser compartilhado com vocês aqui hoje, que é relacionado à nossa mudança de vida do último ano. Cafezinho de verdade já tá tendo, pra quem sabe, pra quem me conhece. Depois que eu comecei a tomar café de verdade, eu nunca mais consegui tomar daqueles outros cafés que é... Enfim, não é café. Vamos lá. O livro Ponto de Inflexão, né, que traz aqui pra gente sobre a decisão que pode mudar tudo na sua vida, fala muito sobre a decisão no momento certo. Decisões, diariamente a gente tem que tomar decisões, mas tem decisões que vai mudar o norte da nossa vida. E 2 anos atrás, eu digo 2 anos porque no último ano foi de adaptação. Então, 2 anos atrás, a gente estava passando por um perrengue, eu e minha esposa, financeiro. E já tínhamos 5 anos de casado, se eu não me engano. Enfim, casamos em 2019, estamos em 2026. Acho que tava lá 4 anos, né? 4, 5 anos de casados. E nossa vida tava bem complicada financeiramente falando. E eu nunca fui um cara que foi descontrolado financeiro. Mas aconteceu circunstâncias, por isso que as pessoas fazem reservas de emergência. Mas quando você ganha pouco dinheiro, você não consegue fazer reserva de emergência. Você pode se controlar para gastar aquilo que você tem. Mas eu sempre fui muito estratégico, né? Eu só gastava o que eu tinha, mas sempre tentando poupar ali. Mas toda vez que eu tentava poupar dinheiro, algum imprevisto acontecia. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Acredito que já deve ter acontecido, porque toda vez que a gente fala, não, esse dinheiro aqui vai ser para caso acontecer tal coisa. Provavelmente o meu carro vai estragar. Só de você pensar, você já está mandando energia para que isso aconteça. É inevitável. Quando eu era adolescente, eu tinha um carro, era a mesma coisa. Eu tentava guardar dinheiro, falava assim, esse dinheiro aqui, esses duzentão que eu vou guardar, é para mim arrumar meu carro se a casa ele estragar. Dito e feito. Todo mês ele estragava alguma coisa de duzentão, trezentão, 150. Era sempre nessa margem. Por quê? Porque eu guardava o dinheiro para isso mesmo. Então, a gente estava nessa fase, a gente estava nessa complicação de que toda vez a gente tentava poupar um dinheirinho e aí dava ruim. O gato ficava doente, né? E aí ele começou a ficar doente com muita frequência. Nós começamos a nos aprofundar, nos afundar, na verdade, nos cartões de crédito. E aí eu teve uma fase que eu falei, quer saber, velho? Tudo na minha vida tá dando errado e eu desisti, joguei a toalha. Quando eu joguei a toalha, falei que, tipo, eu taquei o foda-se mesmo pra vida. Falei, foda-se, não vou mais tentar me esforçar não. Porque toda vez que eu me esforço, parece que quanto mais eu me esforço, mais as coisas dão errado. Se esforçar em que sentido? Eu tentava me automotivar. Fazia um exercício físico. Fazia uma leitura. Fazia meu ritual matinal, que é coisas que eu faço ainda hoje. Só que naquela fase, mesmo tentando fazer de tudo, todas essas coisas, ainda acontecia essas tragédias aí, né? Essas infelicidades. Não tragédias, mas as infelicidades. E aí eu simplesmente falei, quer saber? Não vou fazer mais porcaria nenhuma disso daí. E aí chegou um momento onde uma pessoa chegou em mim e falou, cara, eu tenho uma proposta, tô trabalhando numa empresa assim, assim, assim. Era um amigo já de longa data. E ele quis me fazer uma proposta, me apresentar um negócio. E aí que eu falo do ponto de inflexão, né? Que uma decisão pode mudar tudo.
Eu, naquela situação onde eu tinha jogado a toalha, falei, não quero mais saber de porcaria nenhuma de vencer na vida. Não quero mais vencer na vida. Eu já aceitei que eu sou um fracassado, que vai dar tudo errado, e eu tenho que ter a vida medíocre mesmo que eu devo ter, que eu deva ter, né? E aí eu comecei a aceitar esse tipo de pensamento. E aí esse cara veio e me chamou e eu falei, quer saber, velho? Tô na merda, não tem nada pra fazer hoje. Eu vou ir escutar o que esse cara tem pra falar, mas só escutar, fazer ele perder o próprio tempo dele, porque eu mesmo não tenho nada pra agregar. E fui pra escutar, só pra escutar. Mas foi a decisão que mudou tudo. A decisão que mudou tudo, porque mesmo eu sabendo que eu não tinha nada pra agregar, no fundo eu sentia, quem sabe, mesmo eu estando no fundo do poço, aí não seja a oportunidade que você está esperando, Erison. E de fato foi. De fato foi. Eu fui nessa reunião, conversamos e ali foi a chave de virada. Foi a chave da virada. Voltei daquela reunião, comentei algumas coisas com a minha esposa, mas foi superficiais, mas aquilo ficou batendo na minha cabeça e eu consegui enxergar uma luz no fim do túnel. E naqueles momentos, naqueles primeiros dias, eu comecei a chamar minha esposa para sair, comer um pastel, né? Acho que nós comemos bastante pastel enquanto conversávamos sobre o nosso futuro. Olhando para a nossa fase atual, eu descrevia 3 cenários para ela. Eu falava, olha, existem 3 possíveis cenários para a nossa vida. Número 1, número 2 e número 3. 1 é o pessimista, o 2 é o mediano e o 3 é o otimista. Nesse momento, a gente está nessa fase, mas a gente não precisa estar porque a gente tem um patrimônio. Esse patrimônio, ele pode se tornar uma bênção na nossa vida. Não que ele não seja atualmente, mas por conta de locomoção, né? A gente trabalha, né, ainda no mesmo local, mas morava muito longe do trabalho, que é um dos piores erros que você pode cometer, porque só com o tempo que você perde no trânsito, né, o estresse que você passa, isso tudo é descontado na sua qualidade de vida. E por quê? Porque só para agradar no fundo aquele senso comum de que a gente tem que ter nossa casinha? Ah, não. O sonho de todo mundo é ter um lugarzinho para morar. É ter um lugarzinho para morar. Esse é o sonho de todo mundo. E aos 22, 23 anos a gente já tinha isso, né? 23, que eu casei com 23. Acho que foi isso. Enfim, nem lembro. A gente já tinha um apartamento. A gente já tinha conquistado. E tava bem cômodo. Tipo, nada na nossa vida estava mudando. Tudo estava normalizado. Porém, o nosso lado financeiro estava destruído. Destruído. E a gente tomou a maior decisão da nossa vida, que era apostar o nosso imóvel. Apostar não, né? Não digo apostar porque foi estudado durante um ano. Eu não tomei uma decisão na emoção. Foi estratégico, foi racional, foi pensado. Então nós vendemos o nosso imóvel e investimos o nosso dinheiro. E hoje nós nos tornamos investidores. Hoje nós somos investidores, né? Hoje a gente vive dos frutos, não apenas dos frutos do nosso empreendimento,
né? Mas também do nosso trabalho. E o que eu entendi com essa mudança toda, né? Porque aí que a gente fala do ponto de inflexão, a mudança, a decisão que pode mudar tudo. O que eu entendi de tudo isso? Que muitas decisões que a gente deixa de tomar é por conta que a gente tem medo do que vão falar. Como no começo falaram, até hoje falam. Só que depois de um ano aí as conversinhas, picuinhas, vão caindo por terra e aí eles passam, na verdade, a te elogiar ou falar, poxa, você fez a decisão certa, como é que você faz, né? Mas não tem muito segredo. O único segredo é coragem. É coragem e análise, olhar para o futuro, estudar, olhar, conversar e ter coragem. É a decisão. A decisão. Porque tudo que fizemos foi por conta de uma decisão. E a nossa mudança foi por conta de termos tomado essa decisão difícil. Por que as pessoas não mudam o rumo da sua vida? Porque elas não tomam decisões. E muitas pessoas que norteiam nós estão em fases difíceis financeiramente da vida, olham para o nosso momento atual, mas não têm coragem de tomar a mesma decisão que nós. Por isso que nem a prosperidade não é para todos, né? Desculpa, a prosperidade é para todos, mas nem todos é para a prosperidade, porque exige você tem que abdicar de muitas coisas, tem que estar preparado para passar por situações que nem todo mundo está preparado. Enfim, exige coragem. Acho que essa é a palavra que define a nossa mudança de vida. Tô falando para vocês que a gente é rico nem nada. Tô falando que a gente, em questão de um ano, nós mudamos de um momento onde a gente não tinha nem R$5 para passar no cartão de crédito para poder comer alguma coisa. Essa história eu já contei algumas vezes para vocês, né? Onde minha esposa pediu alguma coisa para comer e eu não tinha esse dinheiro nem no cartão de crédito. Passei a maior vergonha no lugar onde a gente foi comprar lá, porque eu não tinha esse dinheiro. Então, para mim, aquilo ali foi o momento onde eu joguei a toalha. Eu falei, putz, eu não presto para nada, não sirvo para nada, eu não sou o homem que ela merece. Mas um ano depois, nossa realidade mudou. Mas, um fechamento aqui, uma ideia para finalizar esse assunto, esse vídeo, é que a gente não pode, ou não deve, ou não faz sentido querer investir dinheiro quando a gente tem pouco. A maior lição que eu estou aprendendo nos últimos tempos, no último ano, é que eu preciso ganhar mais, fazer mais dinheiro. Fazer mais dinheiro. Quando você faz mais dinheiro, você tem mais possibilidades. Agora, se você fica só naquele, eu ganho 2.000, eu ganho 1.500, eu ganho 3.000 reais, né? E aí você tem que pagar o aluguel da casa, ou que seja o seu imóvel próprio, aí você tem que pagar IPTU, tem que pagar água, luz, internet, tem que pagar um monte de coisa. Tem que pagar o combustível do seu veículo para trabalhar. Se você mora errado ou se você trabalha num lugar muito distante, você gasta muito combustível e aí tem que fazer a conta se está compensando você ir trabalhar onde você vai, quanto você ganha, a diária sua. Enfim, tem que fazer esse tipo de conta. Você tem que fazer esse tipo de conta. É a conta que eu fiz quando a gente fez essa decisão. Vamos ter qualidade de vida? Vamos morar num lugar melhor? Esse lugar, nós pagava R$500 de parcela, hoje a gente paga R$2.000. Ou seja, 4 vezes mais. De 500 para 2.000 é bastante coisa. Mas hoje a gente tem condição e isso foi calculado. Isso foi calculado e a gente não deixa de ter um imóvel. Hoje a gente paga uma carta de crédito de um imóvel. Vamos ter um imóvel muito em breve. Isso tudo foi calculado dentro dessa mudança, dentro desse investimento, né? Fora a melhoria da qualidade de vida. A gente trabalha 2 minutos daqui. Então não gasta com combustível, isso foi calculado, o combustível que a gente gastava.
Foi calculado o meu horário de almoço, que eu vou poder vir para casa descansar, qualidade de vida. Foi calculado até mesmo o CrossFit, que é uma quadra daqui. Antes eu tinha que ir de carro pro CrossFit, todos os dias cedo, tinha que acordar 10 minutos mais cedo para chegar a tempo no CrossFit, às 6 horas da manhã. Aqui eu saio de a pé, eu vou de a pé e saio 5 para 6, 3 para 6, né? Então, tudo isso foi calculado, é a decisão. Decisão. Tem momentos da nossa vida que a gente tem que tomar decisões e essas decisões, elas não são decisões emocionais, são decisões racionais. As decisões racionais é o que muda o rumo da sua vida. Como nesse momento, nesse exato momento, hoje é dia 13 de março, a gente está passando por uma fase de decisão. Mas essa decisão não é para hoje, não é para amanhã, não é para semana que vem, não é para mês que vem, não. Mas é um momento de decisão. Tem momentos da nossa vida que são momentos de decisão racional. E aí você tem que aprender a identificar esses momentos, porque a gente toma decisões todos os dias. Decisão do que vai comer, decisão de que hora que vai acordar, decisão de que hora que vai trabalhar, decisão do que vai fazer no dia, decisão do que vai comer à noite. Todos esses tipos de decisões são decisões. O tipo de alimentação que você escolhe hoje muda o seu corpo de amanhã, sua saúde de amanhã. É uma decisão. Mas tem decisões que essas que eu estou falando que vão mudar o estado financeiro da sua vida futura, tá? O conforto, a qualidade de vida que você vai entregar para a sua família. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Identifique esses pontos de inflexão ou esses momentos de difíceis decisões que exigem coragem. Porque se você não tiver coragem, sua vida vai continuar do jeito que tá e tá tudo bem. Tá confortável ou não está confortável, mas se você está suportando é porque você decidiu suportar, né? Então, no momento que a gente estava lá, eu já não estava mais suportando. Então, a decisão, no meu ponto de inflexão naquela fase de vida, era ou eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda. Eu preciso tomar uma decisão. Se eu manter do jeito que eu estou aqui, minha vida vai continuar desse jeito aqui e no futuro vai acontecer isso aqui, mas eu preciso tomar um rumo para minha vida. E aí eu tomei a coragem, juntamente com a minha esposa, depois de muitas e muitas e muitas conversas, porque nesses momentos as conversas são densas, são pesadas no sentido de responsabilidade, né? Quando não tem uma criança envolvida, ela se torna até mais fácil. Quando você é sozinho ainda, vamos supor que você é uma pessoa solteira, fica mais fácil ainda. Se você mora na casa dos seus pais, não sei se é mais fácil ou mais difícil. Acho que é mais difícil. É mais difícil, porque na casa do pai é o conforto. Na casa do pai é o momento de você levantar dinheiro, guardar dinheiro para quando você precisar sair. E que você saia logo. Se você for homem, você precisa sair logo para ter responsabilidade quanto antes. É isso, tá? É isso que eu queria falar sobre momentos de decisões difíceis na nossa vida. Enfim, eu só tenho a agradecer pela coragem e pela minha esposa ter tido coragem também, porque essa foi uma decisão a dois, que envolvia nós dois, né? Então precisava ser uma decisão a dois. E hoje, após um ano de mudança, né? Porque como a gente vendeu nosso imóvel de porteira fechada com tudo que tinha dentro, a gente precisou comprar máquina de lavar nova, guarda-roupa, fogão, tudo novo. Mateus, a gente tem uma mesa aqui que custa, sei lá, uns 8 mil reais. Uma mesa top, de madeira maciça, sabe? Isso tudo foi comprado. 3 ar-condicionado, televisão 65 polegadas de última geração, sofá de 3 lugares, guarda-roupa dos sonhos que a minha esposa queria, um fogão muito top, muito bacana,
sugar, né? Máquina de lavar do jeito que ela queria. Enfim, compramos muitas coisas. E essas coisas tiveram seu preço. A gente gastou 30 mil reais para fazer essa compra. E hoje, um ano após, finalizamos essa compra, porque eu parcelei tudo. Parcelei tudo. Então, a gente encerrou um ciclo. E a partir de agora, as coisas suavizaram. Só que, para quem me conhece, toda vez que eu percebo que minha vida vai ficar confortável demais, eu começo a querer fazer alguma mudança. Alguma mudança. Alguma mudança. É o ponto de inflexão da minha vida. Eu entendo que enquanto não tem uma criança envolvida, é aos momentos que a gente tem que arriscar. E eu já não sou mais novinho de 22 anos. Eu já vou bater na porta dos 30 esse ano. Já tô na porta dos 30 esse ano. Então, é o momento... A fase atual é uma fase... É uma fase... Não sei a palavra certa. Confortável? É a fase ideal para tomar uma decisão, mais uma decisão difícil. Mais uma decisão difícil. Enfim, pensando no longo prazo. É isso. Mas se você é do tipo de pessoa que gosta do conforto, tá tudo bem também. Nesse perfil você não vai ouvir eu falando de coisas confortáveis. Todos os momentos eu tô matutando alguma coisa na minha cabeça que vai me fazer me tirar da zona de conforto. É isso. Tamo junto. Falou, valeu.